Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar de backlog de produto, tá? Então vamos lá, o que é o backlog de produto? Vamos trazer de volta aqui essa nossa imagem. Esse aqui é o fluxo do Scrum, o processo do Scrum desenhado, e a gente pode ver aqui no início o Product Backlog. O Product Backlog, ele é um artefato, né? Ele é um documento, pode-se assim dizer, com as histórias de usuário, que a gente vai discutir, vai detalhar um pouco mais à frente, mas o interessante observe, toda a cadeia do Scrum começa com o Product Backlog. Então, ele é a fonte de informação dos projetos que vão ser trabalhados e desenvolvidos durante a sprint. Tá bom? E a gente vai trazer algumas definições aqui para vocês, tá? Então, o que é o backlog de produto? É uma lista de itens que devem ser desenvolvidos. A forma mais comum é com histórias de usuário, tá? A gente vai falar o que é história de usuário. Essa lista deve ser ordenada de acordo com a prioridade dos itens. Não pode haver dois itens número 1. Essa é aquela famosa frase, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioritário. Porque o que acontece? A ordem priorizada. Essa ordem priorizada a gente vai discutir um pouco mais à frente de como é feita a priorização do backlog. Existem várias técnicas para se priorizar, existem vários fatores que são utilizados para priorizar o backlog, mas o grande fato a grande questão eu não posso ter duas coisas sendo prioritárias. Isso aí tira o foco do time de desenvolvimento. Então, o backlog ele é uma lista ordenada onde os itens mais prioritários para o negócio, que agreguem mais valor ao negócio, eles vão estar no topo da lista e, consequentemente, vão ser desenvolvidos primeiro, certo? A manutenção do backlog do produto é de responsabilidade do PO, Product Owner. Esse papel a gente já viu os detalhes, então o PO ele é a pessoa do negócio, que representa o negócio, business, e como o backlog é um artefato que transcreve para a equipe de desenvolvimento as necessidades de business, o PO vai ser o responsável por fazer essa manutenção. O que é essa manutenção? Essa manutenção inserir novos itens, validar os itens, priorizar os itens de acordo com a necessidade de negócio, com o mercado, ver se esses itens ainda fazem sentido de existir ou não. Pode haver alguma mudança no mercado, alguma mudança estratégica da empresa, e esses itens percam necessidade, percam a importância de serem desenvolvidos, e o PO ele vai estar olhando isso no backlog. Se o item não faz mais sentido, ele descarta, tá bom? O backlog do produto nunca está completo e deve ser alimentado de forma incremental. O que isso quer dizer? O backlog do produto não é um contrato, tá? Então vamos começar daí. O backlog do produto não é um contrato onde vai ter todos os requisitos que devem ser feitos. Empresas que trabalhavam da forma tradicional, com contratos, com medição lá, requisitos funcionais, não funcionais, participavam de licitações, tinha muito bem descrito o que o sistema deveria ter e o que não deveria ter. Mas o backlog de produto não é isso. E por que não é isso? Porque a gente está falando de uma abordagem ágil. O ágil, ele gosta de mudança, certo? Então, nada é mais fácil de mudar de algo que não está definido. Wellington, quer dizer que pode acontecer o que quiser, na hora que quiser? Não é bem assim, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente do fluxo da sprint, como das cerimônias, do planejamento, mas o backlog de produto, ele sim, ele é mutável, e ele vai sofrendo a manutenção pelo PO, certo? Então, não é um contrato redigido formal, esse backlog ele pode mudar, tá bom? Desde que os itens que vão ser alterados ou cancelados não estejam dentro da sprint, não é recomendado. Se isso acontecer,
a gente vai falar mais à frente da sprint, a gente pode estar gerando aí o cancelamento da sprint, tá bom? O backlog de produto, ele serve como entrada para a reunião de planejamento da sprint, que a gente vai falar mais à frente, mas ele é o insumo para que haja a reunião de planejamento. Os itens que vão ser planejados vão ser extraídos de dentro do backlog, tá? Os mais prioritários devem ter um bom detalhamento de negócio para que estejam aptos para entrar na sprint, segundo o conceito de DOR, Definition of Ready, que é a definição de preparado, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho, tá? Existem dois pontos aí em um único tópico. Os itens mais prioritários devem ter um bom detalhamento, tá? A gente pode olhar aqui do lado essa imagem explicando o que seria isso. Itens que estão mais próximos de entrar para desenvolvimento, quanto mais informação eles tiverem, melhor. Ou seja, sprint 1 e 2 aqui são itens candidatos para entrar. Então, esses itens, quanto mais detalhes ele tiver, melhor. Quanto mais o negócio estiver definido, melhor. Na verdade, necessita para que se faça um bom planejamento e uma boa sprint. Itens que vão demorar um pouco mais para entrarem na fila de desenvolvimento, eles precisam estar detalhados, ter um entendimento sim, porém, a gente vê aqui, ó, o quadradinho é um pouco maior, ele não está tão quebrado, ele está em blocos maiores. Então, como ainda vai demorar um pouco para entrar na sprint, a gente não precisa ter esse detalhamento todo. Então, ele pode ser um pouco maior. E itens que estão muito distantes de entrarem para desenvolvimento, olha como ele está inteiro, o bloco não está quebrado. Então, eles não precisam ter um detalhamento mais refinado, porque ainda vai ser trabalhado nisso. Então, o PO é responsabilidade do PO trabalhar nos itens que estão mais próximos para trazer o maior detalhamento possível para o time de desenvolvimento. Os itens, após esses itens prioritários, eles vão estar menos quebrados, mas já com um certo nível de quebra. E os itens que estão mais distantes de entrarem na fila de desenvolvimento, eles vão estar pouco quebrados. Ainda vai ter um entendimento, muita coisa vai mudar na regra, provavelmente. Então, é mais ou menos isso aqui, tá? Apenas para explicar para vocês. E o que é o Definition of Ready? Essa é a definição de preparado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente é um acordo que existe entre o time Scrum. Quando eu falo time Scrum, eu falo entre PO e time de desenvolvimento, onde eles vão dizer quais são as condições para que um item esteja apto a entrar ou não dentro de um sprint. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do conceito de invest. Então, histórias de usuário devem atender o conceito do invest. Isso aí vai estar no DOR, né? Na Definition of Ready. Então, isso aí faz parte. Se o item não tiver nisso, ele não tiver esse detalhamento, ele não vai estar apto para entrar na sprint. Então, o DOR como é que eu posso colocar? É a regra do jogo. O DOR é a regra do jogo. Quando é que um item vai entrar para sprint? Quando eu estiver atendendo o conceito de DOR. Vai ser um item candidato, tá? E um detalhe aqui, mais abaixo, histórias de usuário é a forma mais comum de se escrever itens que serão desenvolvidos pelo time de desenvolvimento, e mais à frente detalharemos como escrever uma boa história de usuário, tá? História de usuário, como o nome diz, é escrita pelo usuário do sistema, quem vai utilizar. Que é a pessoa que conhece, né? Quem usa no dia a dia, ele sabe quais são suas dores, suas necessidades, sabe as situações que passam, então ninguém melhor do que ele para descrever, ok? Então vamos lá. No backlog do produto deve conter todos os tipos de demandas que serão tratadas pelo time de desenvolvimento. O que isso quer dizer, Wellington? A gente não trata
apenas as histórias de usuário que foram escritas no início. Então, a gente tem histórias de usuário de projeto, que é o que já estava lá, tem novas solicitações, como eu disse, o backlog de produto ele é mutante e podem chegar novas histórias, então eles também têm que entrar e ser geridos pelo PO, e histórias de usuário como ações para mitigar riscos. Nem sempre uma história de usuário vai vir do time de negócio. Nem sempre. Eu posso ter histórias com características técnicas que precisam ser desenvolvidas para sustentar algum desenvolvimento para a área de negócio, que precisam entrar no backlog, tá? Por quê? Porque isso é esforço e isso vai ser trabalho que o time vai desenvolver. Então, a gente precisa planejar isso. Então, qualquer item que haja interação com o time, que o time vá se envolver, vá ter algum esforço para poder implementar, ele tem que ser um item dentro do backlog do produto. Ok? Então, vamos lá. Deixar os itens do backlog preparados para o desenvolvimento é o Definition of Ready, né? Pronto para iniciar. Então, pode ser uma convenção de desenvolvimento da organização. Se não houver, o time de desenvolvimento do time Scrum, junto com o PO, vai fazer a definição do DO e vai entrar aí. O que é o DO? São premissas e clareza no levantamento. É um pouco do que a gente tinha falado. E é basicamente isso. Por exemplo, quando um item do backlog for relacionado ao desenvolvimento de um relatório novo, então esse pode ser, no DO, pode considerar que esse relatório tem informações de quais objetos de negócio ele vai se relacionar, de quais filtros ele deve ter e quais são as colunas. Por exemplo, então, para eu desenvolver um relatório, eu vou precisar ter essas 3 informações bem descritas na minha user history, né? Na minha história de usuário. Então, isso aí é um exemplo de DO. E lógico, cada time vai ter o seu DO, né? A sua convenção do que é o DO. Não existe uma fórmula, não existe uma receita de que precisa ter alguma informação ou não. Isso é desenvolvido pelo time, tá? Então ele pode ter uma primeira definição de DO, entregou uma história no final da sprint e pode ter visto que novos itens, novos checklists, né? Novos itens de checklist poderiam ser agregados ao DO e aí ir transformando, né? Ter uma versão 2, versão 3, versão 4, de acordo com o aprendizado do time. Lembrem, né? O Scrum ele é um processo empírico, ele trabalha em cima do conhecimento. E o DO não vai ser diferente. O DO, em cima do conhecimento do time, das experiências, ele vai sendo formado. E um outro detalhe que é importantíssimo ter nas histórias de usuário é o termo de aceite, né? O critério de aceitação. O que é isso? Trazendo aqui a definição, o critério de aceite é um formato textual que descreve como testar a história do usuário. São os critérios definidos para aceitar uma história como pronta. Trazendo o exemplo do relatório, tá? A gente pode ter como um critério de aceitação lá, se o relatório for puxado, se for extraído um relatório, tomando como ano base o ano passado, essa informação não deve ser apresentada e deve dar a informação que está fora do período de análise. Por exemplo, então isso é um critério de aceitação. Um outro critério de aceitação para o mesmo contexto de relatório é se a informação que for retirada for tentar extrair a informação e não tiver informação, o sistema vai apresentar uma mensagem dizendo que não há dados para serem exibidos. Então, são critérios, são condições, são exemplos de coisas que podem acontecer, tá? E que ajudem a guiar o cenário de teste,
tá bom? E o conceito do INVEST que eu tinha falado um pouco antes. Então, INVEST é acrônimo, tá? Esse acrônimo vem do inglês, mas aí eu coloquei aqui a tradução já para o português, que vem de independente. Histórias de usuários são independente, negociáveis, valorosa, né? Agregam valor. Elas são estimáveis, são pequenas e são testáveis. E é comumente utilizado como critério do DOR. Aqui está errado, tá? O critério do DOR, que é o Definition of Value. Então, independente, histórias de usuário não devem depender de nenhuma outra para a sua conclusão. Por que isso, tá? Vamos entender o porquê uma história precisa ser independente. Quando ela estiver em desenvolvimento, se ela tiver dependência de alguma outra, ao final da sprint, ao final do desenvolvimento, o time pode, muito provavelmente, não entregar essa história por dependências externas. Então lembra, o time ele tem que ser autogerenciável e ele tem que ser multifuncional, para que a gente não tenha justamente essas dependências. Então, se eu tiro essa dependência do time, mas eu continuo mantendo dentro da história, a gente acaba tendo os mesmos gargalos. Então, ela precisa ser independente. Não pode depender de nenhuma outra história para ser concluída. Ela é negociável. Histórias de usuário não são contratos e podem ser negociadas quando necessário. Que tipo de negociação? Por exemplo, de quando vai ser feito. Por exemplo, na regra de negócio, é comum, durante o planejamento, surgirem novas condições que o PO, às vezes, não pensou, e numa conversa junto com o time de desenvolvimento ele identifica. Então, ele vai agregar isso à história do usuário. Então, não é nada fixo. Lembra, quem é ágil, quem gosta da agilidade, quem trabalha com agilidade, gosta de mudança, reage bem à mudança. Então a gente não pode tratar uma história de usuário como sendo algo inegociável. Ela é valorosa, ao fim do desenvolvimento agregará valor ao negócio. Uma história de usuário só é história de usuário se ao final do seu desenvolvimento agregar algum valor para o negócio. Lembra que a medida de sucesso, um princípio aí do Manifesto Ágil, a medida de sucesso é software funcionando. É a entrega, ou seja, para o Scrum, no final da sprint, o sucesso é um incremento de software funcionando. E o que é um incremento de software funcionando? É a história de usuário pronta. Mas se ele está funcionando, ele agrega valor ao negócio. Por menor que seja, ele agrega. Então, tem que agregar valor ao negócio, certo? Estimável. Histórias de usuário devem ser claras o suficiente. Lembra do conceito lá do Definition of Value. Devem ser claras o suficiente para que o time de desenvolvimento consiga realizar a estimativa de esforço para concluí-la. Por quê? Porque é comum, tá, gente? É comum quando você tem um PO que ele não se preparou para ser PO, ou que ele é da área de negócio e está fazendo essa fronteira com a área técnica sem conhecer. Então, é comum ter uma escrita de história de usuário não tão legal, não tão clara, e na hora do time estimar, fica muito vago. Ele não consegue pontuar quais são os pontos que essa história vai necessitar. Então, ela tem que ser clara o suficiente para o entendimento do time, certo? Ela tem que ser pequena. Boas histórias de usuário são pequenas. Isso ajuda no entendimento e a realização de estimativas mais assertivas, tá? Por que devem ser pequenas? Por exemplo, se você vai construir uma casa, por exemplo, quantos tijolos você precisa para essa casa?
Não, Wellington, está muito vago. Uma casa é muito grande. Eu não tenho como saber. Exatamente. Você não tem como saber. Você pode até chutar. Ah, eu vou precisar de, não sei, 1.000 tijolos. É um chute? É. Eu nunca construí uma casa, eu não sei. Mas eu não sei se está próximo da realidade. Mas se alguém chegar para mim e disser, Wellington, não, esquece a casa. Eu não quero construir uma casa. Eu quero primeiro construir essa parede aqui. Então, você estimar quantos tijolos cabem numa parede é muito mais simples do que você estimar quantos tijolos cabem numa casa. Você diminui a complexidade, você torna algo mais visível, mais tangível. Então, essa é a ideia da história ser pequena. Quanto menor, melhor, porque a estimativa, o entendimento, vai ser tudo mais fácil, certo? Então, de pequenas partes, a gente constrói um todo. Essa é a ideia, tá? Da história do usuário. E ela tem que ser testável. Ao final do desenvolvimento, deve ser possível realizar os testes da história de usuário implementada. Por que isso? Porque, fazendo uma referência até com esse primeiro item do Invest, tá? Independente. Se eu desenvolvo uma história de usuário e eu não consigo testá-la, isso mostra que ela depende de alguma outra coisa. É lógico. Porque senão, se eu não consigo testar, se eu não consigo rodar algo, é claro que ou ele não deveria ser desenvolvido, ou ele depende de alguma outra coisa. Então, ao final do desenvolvimento, tem que ser possível testar. Ah, Wellington, é algo muito intangível, não tem como testar, mas você tem como fazer uma validação em cima disso aí. Como é que você apura o resultado que está sendo entregue dessa história? Então ela tem que ser testável. Ela tem que ser testável. Porque se não for, muito provavelmente ela também não é independente. Ela depende de alguma outra coisa para ser testável. E como é que eu escrevo história de usuário, tá? Existe aqui uma estrutura de história de usuário. E aqui eu trouxe um exemplo também. Então, qual é a estrutura de história de usuário? Você vai ter um título lá, que geralmente tem alguma ação. Então, e como você escreve? Como um ator XPTO, eu quero, desejo, preciso, o quê? Aí você diz ação. Para que, diga qual é o seu objetivo. Então, trazendo isso para exemplo, eu vou trazer aqui. Qual é o título? Notificação de vencimento. Eu, como gerente financeiro, essa primeira parte aqui, como um ator, eu, como gerente financeiro, desejo que, quando os títulos estiverem próximo do vencimento, envie uma mensagem para o meu celular para que eu tome ações mais rápidas e evite pagamentos de juros. Então, vejam bem, eu, como gerente financeiro, é o ator, quero, desejo o quê? Que quando títulos estiverem próximos do vencimento, envie uma mensagem para o meu celular, uma mensagem para celular. E para quê? Qual o objetivo? Para que tome ações rápidas e evite pagamento de juros. Então, vejam bem, a estrutura de história do usuário é essa. E reparem, aqui ele dá todas as informações necessárias de objetivo do negócio, os envolvidos no negócio e o que vai ser feito. Tá? A gente não tem um detalhamento mais técnico ou rebuscado do que é, mas a gente tem um texto claro do desejo, né, da necessidade do meu cliente, do meu usuário. Tá? Uma outra forma de se trabalhar com história de usuário é com caso de uso. Caso de uso, não sei se você conhece, mas o caso de uso é um documento onde você descreve de forma visual os possíveis cenários, as possíveis relações entre usuário e ação,
para algum software, né? Então aqui um exemplo, o usuário aqui ator, relacionamento de comunicação, reservar filme, caso de uso. Ok. Essa aqui é uma estrutura muito básica, mas é algo bem visual dessa forma, tá? E qualquer outro documento que descreva como o que é esperado da história do usuário. Ok. Detalhamento dos itens do backlog. O detalhamento dos itens do backlog, uma das técnicas utilizadas e muito recomendado, tá? É muito recomendado isso para trazer clareza ao item. É o BDD, certo? Que é o desenvolvimento orientado ao comportamento. O que isso quer dizer, Wellington? Me ajude, está complicado. Então, a história do usuário, como eu mostrei aqui, ele tem toda uma estrutura, onde tem título, ator, ação e objetivo. O BDD, ele traz exemplos, vamos dizer dessa forma. É uma boa prática você trabalhar com exemplos. Dado que estou na tela de cadastro de clientes, quando eu preencher os dados do cliente e teclar e incluir, então a mensagem cliente cadastrado com sucesso deverá ser apresentado. Olha, ele tem uma estrutura muito parecida aqui, complementar, na verdade, a história do usuário, que é, dado que, qual é a condição? Estou na tela de cadastro de clientes. Quando eu preencher, é ação, tá? É ação. Quando eu preencher os dados do cliente e a outra ação aqui, teclar e incluir, e aí eu poderia ter outro e fazer isso e fazer aquilo outro. Então eu poderia ter essa estrutura. Então é o resultado que a gente espera. A mensagem cliente cadastrado com sucesso deve ser apresentada. Ok? São exemplos, são cenários de exemplos. Então, trazendo exemplos para a abordagem do BDD aqui, tá? A funcionalidade é retirar dinheiro utilizando o cheque especial. A gente tem aqui o critério de aceitação, né? O caixa eletrônico deve permitir a retirada de dinheiro quando o cliente não possuir saldo suficiente em conta e possuir limite de crédito aprovado. Esse é um critério de aceitação, certo? O contexto aí, o cliente deve ser correntista, estar com R$ 500 de saldo em sua conta e possuir limite de crédito aprovado maior que 600. Opa, deixa eu voltar aqui. Maior que 600. Então, cenário: saque em dinheiro em conta corrente com saldo menor que o solicitado e com limite de crédito aprovado. Vejam bem, tudo isso aqui está descrevendo, mas está de maneira muito clara. A gente sabe que a ação é num caixa eletrônico, que se trata de retirada de dinheiro, que a pessoa tem que ter um limite de crédito aprovado, certo? E esse limite tem que ser maior que R$ 600. Então, assim, tá claro? Tá muito claro já. Mas o que facilita o entendimento disso aí? A estrutura do BDD aqui, ó. Olha o exemplo. Dado que sou uma correntista e tenho R$ 500 de saldo na minha conta, quando eu solicitar um saque de 600, possuir valor de cheque especial disponível em minha conta, então devo receber o valor de 600. E minha conta deve ficar com saldo em R$ 100 negativos. Vocês estão vendo que essa estrutura aqui reflete exatamente o que está escrito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que de uma forma diferente. Numa forma de cenário, né? Então, trouxe aqui um cenário que o ator aqui, né? A persona é uma correntista, tem R$ 500 de saldo, vai solicitar 600, tem toda uma estrutura aqui. Eu só preciso disso, Wellington? Não. Eu poderia ter outros cenários aqui representando esse cara aqui. Por exemplo, dado que sou um correntista e não tenho R$ 500 de saldo na minha conta, ou tenho um valor
inferior a R$ 500, ou meu saldo está negativo. Quando eu solicitar R$ 600, o que deve acontecer? Então são outros cenários que o BDD, tá, ele estaria explanando e deixando ainda mais claro e transparente a história de usuário para o time de desenvolvimento. Um outro exemplo aqui, tá? Criar conta no Facebook. Quando o usuário acessar a tela inicial do Facebook, deverá ser apresentado os campos para novo cadastro e após preenchê-los e clicar no botão Criar conta, uma nova conta no Facebook com os dados informados deverá ser criada. Ok? O contexto. O usuário deve possuir uma conta de e-mail ou número de celular. Ok. Cenário. Cadastro de uma nova conta no Facebook. E aí a gente vai trabalhar aqui o BDD. Dado que estou na tela inicial do Facebook, quando eu preencher os campos de cadastro e clicar no botão Criar conta, então a mensagem Conta cadastrada com sucesso deverá ser apresentada e serei redirecionado para a página inicial da minha conta do Facebook. Tá? Então, é um exemplo. A gente poderia ter outros cenários aqui explanados, sim. Se eu não preencher todos os campos, se eu preencher apenas os campos obrigatórios, ou se eu não preencher meu nome, exemplos. Então, são exemplos que vão complementar a história do usuário para trazer a clareza, tá? E aí vamos falar da priorização dos itens do backlog. A priorização dos itens do backlog é de responsabilidade do PO. Como a gente já tinha falado, e para isso ele deve se utilizar de técnicas. E a gente vai falar de algumas técnicas, tá? Então, quais técnicas o PO usa para priorizar backlog? O PO usa uma priorização em cima do ROI, tem um esquema simples que a gente vai falar, tem o Moscou e tem outras N técnicas, tá? O backlog, ele é revisto o tempo todo, tá? Como a gente falou, ele está vivo, então ele vai sendo revisado e ele vai sendo sofrendo manutenção pelo PO. Então, uma boa prática é fazer isso após a reunião de review, que é uma das últimas cerimônias, é o momento que o time vai apresentar o sistema funcionando, o que foi desenvolvido na sprint funcionando para o PO, e lá ele vai rever o backlog e ver quais são os próximos itens, quais são as próximas prioridades, tá? Mas aí vamos falar da priorização, tá? Primeiro a gente vai trazer aqui o ROI, talvez seja até a forma mais famosa de se priorizar. Todo mundo acredito que já ouviu falar do ROI, que é o retorno em cima do investimento, né? E como é que eu calculo o ROI? O ROI ele é calculado através dessa formulazinha aqui, tá? O retorno do investimento menos o custo do envolvimento dividido pelo custo do envolvimento. Então, é muito simples a fórmula do ROI. É muito simples. Retorno do investimento. O que é isso aqui? O dinheiro que eu vou ganhar. Quanto é que esse desenvolvimento, quando estiver pronto, quanto é que ele vai me render? Com os meus clientes, em quanto tempo, por exemplo, qual é o valor total? Isso vai me render R$100 mil, R$200 mil, vamos dizer R$200 mil, ok. Qual é o custo do meu investimento? O custo do meu investimento é de R$100 mil, ou seja, eu tenho 100 mil por 100 mil, meu ROI é de 1. Ok? Calculei meu ROI aqui. E isso vai dando ao PO uma noção de qual é o retorno que ele vai ter em cima de cada item. Então, ele pode priorizar o backlog para aqueles itens que ofereçam um valor de ROI maior. Se meu ROI for maior, quer dizer que eu vou estar ganhando mais dinheiro, eu vou estar agregando mais para o meu negócio com o final desse desenvolvimento. Então, o ROI é uma das técnicas de
de priorização, porém, não é tão simples, tá? O PO ele vai ter que calcular e saber como calcular esse retorno do investimento, então ele tem que estar alinhado ao negócio, ele tem que estar alinhado ao mercado, né? O custo do desenvolvimento ele tem que estar alinhado com o custo do time de desenvolvimento, quantas sprints o time vai precisar para desenvolver isso aqui. Num planejamento rápido, você faz, vou precisar de 2 sprints, cada sprint eu gasto 50 mil reais, por exemplo, então o custo total do investimento é de 100 mil reais. É algo mais ou menos assim que o PO vai ter que fazer para poder entender aquilo que está agregando mais valor, desde que ele adote o ROI como forma de priorização. O esquema simples, como o próprio nome diz, ele é muito simples, tá? O exemplo aqui você vai numerar de 1 a 3, onde 1 é prioritário, 2 é importante, 3 é secundário. Em caso de empate, ou seja, eu tenho um backlog com 50 itens, desses 50 eu tenho 10 que são prioritários, eles estão classificados como 1. E como desempate, o PO vai em cima, ele pode casar técnicas, ele pode olhar o ROI, por exemplo, para desempatar. E aí ele vai numerar com as sequências 1.1, 1.2, 1.3 até 1.10, por exemplo. Ele vai ter 20 itens como 2, que são importantes. Então ele vai ter que colocar 2.1, 2.2, 2.3. E essa prioridade é o que vai dar visibilidade para o time de desenvolvimento na hora de planejar sprint daquilo que realmente precisa ser feito, certo? E aqui o Moscou. Eu particularmente gosto muito do Moscou. Eu acho que é uma forma muito simples de se ver o que precisa ser feito dentro do backlog e dar uma clareza tanto para o time quanto para o PO. Então, Moscou é acrônimo, tá? Agora, só uma observaçãozinha aqui. Essas letras O, que estão pequenininhas aqui, tão minúsculas, elas entraram apenas para ficar mais harmônico o nome, tá? Então, o Moscou, ele é o acrônimo para Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have. Então, Must Have, o que deve ter. Então, são itens com essa classificação que eles são essenciais para o desenvolvimento. Então, eu preciso fazer eles de todo jeito. Não quer dizer que eu vou fazer tudo em uma única sprint, tá? Mas eu preciso fazer eles de todo jeito. Isso aí não se abre mão. Should have, eu deveria ter. Então, ele não é essencial, mas ele é importante e ele pode trazer alguma diferença para o produto no mercado. Então, é bom que ele seja feito, tá? Ele vai entrar no backlog. Mas os itens must have, eles devem vir primeiro, já que eles são essenciais. Esse aqui é só importante. O could have poderia ter. O que é isso? Agrega valor, mas não é diferente. Não muda tanto para o projeto, certo? Então é aquele requisito que se fizer vai ser bom, se não fizer dá pra gente sobreviver, certo? E o won't have não terá, né? Então são coisas que não precisam ser feitas. E, Wellington, se não precisa ser feito, por que isso está aí? Tá, é o seguinte, a gente não tem todas as definições no início do projeto e quando a gente vai inserir um item no backlog, a gente também não necessariamente tem todas as informações. Então, à medida que o item vai sendo trabalhado, novos detalhes vão sendo colhidos, esses itens eles podem mudar a sua classificação. Ele poderia ser um could have e de repente você vê que não agrega valor, então ele vira um won't have, né? Ele não deve ter. Ou até mesmo eles são estratégicos, eles são must have, são importantíssimos para ser feito,
mas o PO fazendo benchmark ou olhando o mercado, analisando, viu que o mercado teve uma tendência de mudança e mudou-se a estratégia do produto. Então esses itens eles deixam de ser essenciais e se vê que não precisa ser feito. Então novos itens essenciais vão surgir e esses itens eles ficam obsoletos e saem. Eles vão ficar como won't have. Ok? E aqui eu vou falar do refinamento do backlog. Não sei se vocês observaram, eu vou voltar aqui um pouco para a imagem da sprint. Então a gente tem um backlog de produto aqui e essa setinha aqui, o que é isso? Essa reciclagem, né, vamos dizer assim, essa atualização. Isso aqui é a reunião de refinamento, tá? A reunião de refinamento é o momento em que o time de desenvolvimento vai sentar junto com o PO para entender itens futuros, tá? Não são itens da sprint, não são itens para entrar diretamente na sprint. São itens futuros que o PO ele precisa ter uma noção de esforço, uma noção de detalhamento, porque isso ajuda ele a priorizar. Isso, por exemplo, um item ele é importante de ser feito. Vai gastar 6 meses para ser concluído como um todo, tá, gente? Lembrando que são pequenas partes. Mas ele como um todo precisaria de 6 meses para ser feito. Um outro item, que é menos importante, consegue ser feito em 1 mês. Mas ele precisa ter essa dimensão. Não vou taxar aqui tempo. A gente pode falar um pouco mais à frente sobre métricas e como isso vai agregar na gestão, por exemplo, de um backlog, mas ele precisa de algumas informações de quantos story points o item vai necessitar, porque isso vai ajudar ele a planejar o item do backlog. Lembra que a priorização é feita pelo PO e é feita de N formas, é com ROI, é com Moscou, é priorização simples. Ele pode usar, por exemplo, a quantidade de story points necessária para fazer uma priorização lá, para usar como critério de desempate. Então, por isso é importante a reunião de refinamento. E algumas dúvidas iniciais também já vão sendo tiradas pelo time de desenvolvimento. Então, vamos lá. Como é que funciona? O PO é responsável pelo backlog, mas pode contar com a ajuda do time de desenvolvimento, é o que eu estava falando. Ele pode usar informações do time para ajudar a priorizar o backlog. O time deve definir a melhor forma de refinar os itens do backlog e em que nível de detalhe, tá? Lembra, o refinamento não é um planejamento. Então, o time ele não vai planejar como os itens vão ser feitos. O PO vai apresentar para o time o que precisa ser feito no futuro e o time vai dar uma estimativa high level. Então, olha, por alto, eu acho que isso aí vai ser 8 story points, por exemplo. Então, é uma estimativa high level. O detalhamento e o planejamento desse item vai ser feito dentro do planejamento da sprint, tá? Então, esse é apenas é o famoso cheiro, né? Para dar o cheiro no nível de esforço, tá? Detalhar os itens com maior prioridade, é o que a gente tinha falado do backlog, devem estar refinados e estimados pelo menos itens para as próximas 3 sprints. Isso é uma boa prática, tá? No início, muito provavelmente, quando você estiver implantando o Scrum, muito provavelmente você não vai ter itens detalhados para 3 sprints. Mas à medida que o trabalho for sendo feito, o time vai conseguir equalizar essa equação, né? Então, os POs vão conseguir trabalhar 2, 3, até 4 sprints à frente do time. É importante que não seja mais do que isso, porque mudanças vão vir. E se você detalha muito itens que tem probabilidade de mudar, quer dizer que você vai ter um retrabalho. Então, 3, 4 sprints no máximo, o PO trabalha detalhando para que tenha itens que o time vá trabalhando ao longo do tempo.
certo? Quando? Quando é que eu devo fazer a reunião de refinamento? A reunião de refinamento não é uma cerimônia do Scrum, obrigatória do Scrum. Ele faz parte do Scrum, mas ele não é, vamos dizer, uma cerimônia core do Scrum, né? Principal. Então, é recomendado realizar essa reunião após o equivalente a 20% dos dias de sprint ou antes dos 20% iniciais. Por exemplo, se eu tenho uma sprint de 10 dias úteis, quando eu falo de 20%, são 2 dias. Então, se eu tenho 10 dias úteis, então, a partir do segundo, terceiro dia da sprint, já em execução, o PO pode convocar uma reunião dessa, ou até mesmo no 7º ou no 8º dia, ele pode convocar essa reunião também para que seja feito um refinamento, para que ele trabalhe nos itens de backlog para o próximo sprint. Então, a reunião de refinamento não pode tomar mais do que 10% do time de desenvolvimento dentro da sprint. 10% é muito tempo. Quando você pega uma sprint de 10 dias, 10% só, Wellington? Sim, 10%. Quando você pega uma sprint de 10 dias e tirar 10%, isso pode fazer falta no planejamento do time. Então, não pode se deixar passar do que 10%, tá? Para que não afete o planejamento do time e não afete a entrega. Lembra que o objetivo principal do time é atender a sprint. Então, ele não pode se comprometer com outras cerimônias que vá, no final, impactar a sprint. E quais são as ações do time de desenvolvimento na reunião de refinamento lá do backlog? Ele vai fazer perguntas, ele vai refletir para entender, vai sugerir mudanças para o PO. Lembra que a responsabilidade do PO, a gestão do backlog, dos itens do backlog. Mas o time pode sugerir coisas, e aí o PO vai definir e vai detalhar. O time ele vai descobrir novos itens nesse refinamento, ele vai estimar e corrigir estimativas feitas no passado e vai incluir critérios de aceitação. Tudo isso aqui conversando e alinhando junto com o PO. Bom, pessoal, essa nossa aula foi um pouco mais comprida porque backlog a gente acaba tendo muita informação. Se vocês ficaram com alguma dúvida, dá uma revisada, mas é essencial vocês entenderem muito bem o que é o backlog de produtos, sobre essas técnicas, responsabilidades, quando se envolve, quando fazer um refinamento bem feito, como é que o time vai se comportar dentro do refinamento. E agora, a gente já tem o início do Scrum, né? Que a gente tem todo o fluxo inicial começa a partir do backlog. Em cima do backlog, a gente vai agora trabalhar nas cerimônias do Scrum. As cerimônias são planejamento da sprint, daily meeting, né, reunião diária, as reuniões de review e reuniões de retrospectivas. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai estar entrando nesse detalhamento aí, pessoal. Abraço, até mais.